Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na Digital Edu. Lembrando que toda segunda-feira às 20 horas é o nosso programa de gestão de projetos e hoje vamos falar um pouquinho sobre gestão de projetos e a metodologia FEL, Front End Loading. Eu sei que muitas pessoas não conhecem muito sobre essa metodologia, mas vamos bater um papinho com vocês aqui hoje, vocês podem colocar perguntas, tá bom? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente, essas lives nossas, elas, em paralelo à nossa plataforma oficial, que é a Digital Edu, ela passa também no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, são várias redes sociais, tá bom? Independentemente da rede que você está assistindo agora, pode colocar a sua pergunta, que nós vamos respondê-las aqui ao vivo, tá? Porém, se você quiser um certificado de participação para esse encontro e para todos os demais encontros que são realizados aqui na Digital Edu, que diariamente nós temos uma programação completa toda semana, tá? Vem para cá, tem o QR Code na tela ou digita no navegador digitaledu.com.br, tá bom? E no final, vou falar para vocês também um pouquinho sobre o nosso evento de gestão de projetos, que já está na nossa 8ª edição, começou em 2018, antes da pandemia, mas agora é hora de conteúdo, no final eu falo um pouquinho mais sobre o evento, tá? E para a gente bater um papo aqui sobre esse tema fantástico, eu quero chamar aqui no palco Jean e Lorena. Boa noite, sejam Boa bem-vindos. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wagner. Maravilha, Boa noite a todos que estão aí com a gente online. É uma alegria estar aqui com vocês. Lembrando para todo mundo, a vida é bela e isso eu aí. estou de bem com a vida. Maravilha. Gente, para quem não sabe, essa peça fantástica aqui, eu vou falar mesmo, eu não sou de esconder, é meu tio, tá? Nós nos reencontramos num evento aqui ao vivo e a partir daí começamos a conversar, ele também é da área e acabou dando um match bacana com o tema, né, Jean? Graças a Deus, Wagner. Foi uma surpresa gostosa rever você aqui e num momento profissional aí muito interessante. Então, é uma alegria muito grande aqui, guiada aí por nossas bênçãos divinas aqui, estar junto com você e com a Lorena aqui, conversar um pouquinho desse tema que é tão importante hoje em dia para toda e qualquer empresa que tem algum projeto, algum Sim. investimento para fazer nas áreas de infraestrutura, industrial, mineração, qualquer área aí da sua vida, o FEL é. Até na vida dos projetos pessoais você pode E- usar o FEL, viu? Isso aí. Vocês E eu vão quero também entender. agradecer aí você também, Wagner, pelo convite, né, Jean aí também por estar, né, ter essa troca aqui, essa experiência aqui nessa 1 hora aí, agradeço imensamente aí. Que maravilha. E ó, antes da gente começar um bate-papo aqui, tá, Lorena e Jean, ó, só me fala se vocês vão me ouvir, que eu vou tirar o carregador aqui. Tá me ouvindo ainda? Tá, né? Então, Então, estou ouvindo. uhum. Beleza. Antes da gente começar, eu gosto que, assim, das pessoas conhecerem vocês um pouquinho mais, né? Lorena, fala pra gente quem é Lorena? Eu sou formada, né, de formação sou engenheira de produção, né, formada pela Universidade Católica ali de Goiás, nasci em Brasília, né, acabei me casando com um paulistano, né, e vim cair aqui em São Paulo. Já estou no ramo aí da gestão de projetos praticamente há 17, vai fazer 17 anos, então não vou revelar a idade, né, ficam para vocês aí. Eh, Comecei minha experiência basicamente na mineração, né, trabalhei quase uns 6 anos ali iniciais numa mineração, uma multinacional canadense, onde eu entrei como trainee, né, refiz toda e minha trajetória tem guiado muito nisso, né, sempre ali já primeiramente também tendo contato com a metodologia FEL, né, entre outras, né, metodologias, e é isso, aí hoje estou aqui no ramo ferroviário, né, basicamente vou fazer quase 2 anos e meio que eu estou aqui na MRS Logística, assumi o cargo aqui de especialista na área aqui de maturidade, então a gente tem uma gama grande de projetos aí, principalmente da concessão, da renovação, que a gente tem aí junto com o governo federal, e cada dia, né, aplicando,
vários conhecimentos, aprendendo bastante, então isso tem sido bastante e também fazendo, né, sempre na evolução de aprender, foi onde eu conheci um dos cursos aí, meu grande amigo Jean, que, né, acabamos ficando até nossas trocas, a gente acaba fazendo bastante troca de cases, né, Jean. E é isso, um pouquinho aí da minha história. Maravilha, Lu. Já tem uma trajetória, né, Lorena? Tem. E Jean, fala pra gente quem é Jean? Já essa pessoa aqui, de bem com a vida, que tem aí mais de 30 anos no mercado aí, né, resumidamente, são 17 anos do Grupo Minas, né, na área de gestão de projetos. Depois, mais 17 anos no Grupo Votorantim, né, onde eu tive a oportunidade tanto de trabalhar nas áreas de qualidade, manutenção e também projetos. Então, tive a oportunidade de trabalhar no time lá do PMU, que trouxe o FEL para dentro da Votorantim Metais, né, na parte de gestão de projetos. Então, desde o início ali, a gente conheceu através do IPA lá e começamos a trazer nossos projetos para a metodologia FEL. Depois, com o tempo, eu fui lá para o X, né? Estive lá no projeto lá de Serra Azul, lá de mineração, um projeto fantástico, mas infelizmente não foi continuidade em função de tudo que aconteceu com o programa X. E aí resolvi ser consultor, abri minha empresa e estou aí já desde 2011 aí, né? Nós somos mais uns 14 anos, 10 anos, 15 anos de. Aí prestei algumas consultorias na BR Malls, lá na mineração Taboca, né? Também já tive lá na parte de algumas outras pequenas empresas, né? Progen também trabalhei um pouquinho lá. Então, sempre nessa parte de gestão de projeto, algumas pequenas, médias e grandes empresas aí, e sempre levando. Sou casado, né? Tenho lá a minha digníssima esposa, acho que ela está me assistindo aí, rapaz. Se não tiver, depois dá problema lá em casa. Aí, eu já estou há 47 anos aí casado, né? Tenho um meu filho e uma filha, ambos moram fora do país, né? Cada um na sua área específica de trabalho. E esse é o Jean, é uma pessoa que está aí. Meu lema é transmitir o meu conhecimento, para não ficar comigo. Eu Que quero passar maravilha, por. gente. E é uma pessoa assim, e a vida inteira, sempre eu, né, desde a adolescência que eu não vejo ele, só pra vocês terem ideia. Tem uns aninhos, né, Ti? Tem uns aninhos. Tem uns aninhos. E É. assim, eu vou chamar ele agora de Mister Botox, porque não tem lógica. O rosto dele que eu lembro da minha adolescência é a mesma que eu tô vendo aqui agora. Eu não tô vendo diferença. Mas assim, depois vai ter que ensinar o macete pra gente, viu, gente? Falar a Ah, vou verdade. dar tipo, ó, uma cachaçinha. Boa, boa. Maravilha. É um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Tô vendo que tem um pessoal aqui, o Suede Ferreira, o Arley Thiago, cadê aqui no site oficial também, o Pedro, o Lindo, o Carlos Guimarães. Gente, pode colocar sua dúvida, pergunta durante o bate-papo, tá? Porque no final aqui nós vamos responder, ou então vou estar intercalando com as perguntas que eu vou fazer para os dois convidados, tá bom? Então, assim, antes da gente entrar realmente no nosso tema, que o FEL, né, o que é o FEL, eu gostaria de saber, na visão de vocês, assim, qual é a importância da gestão de projetos, tá? Não da metodologia FEL, mas da gestão de projetos dentro de uma organização. Eu gosto de trazer isso porque a visão de projetos tem muitos benefícios, né? E assim, eu queria entender qual a visão de vocês. Começando pelo Jean, comecei pela Lorena naquela hora. Olha, é essencial, vai. As empresas ou qualquer pessoa que tem um projeto, é essencial que, para ela alcançar os resultados adequados, que ela tenha esses objetivos de forma eficiente, né? Ainda mais no cenário atual, tem inovação, tem muita coisa hoje acontecendo no dia a dia, né? Nós estávamos conversando aqui antes no off aqui, ela, né, falou sobre a IA, né? Então, uma das coisas que o pessoal fica é, com a IA, será que eu vou precisar do FEL? Não, o FEL já está lá dentro dela, lá ela já sabe utilizar, mas
para saber se está certo ou não. Então, acho que garantir entregas dentro do prazo, no orçamento, com eficiência e com temas mais críticos ainda, na operabilidade adequada, então é essencial para qualquer empresa. Exatamente, acho que é isso, né, que sem a gestão de projeto ela vira, assim, pontas soltas, né, fica um conjunto de tarefas soltas ali, sem direção, né. Então, por exemplo, já vi projeto com orçamento, time, escopo, né, mas que não tinha, né, nenhuma tipo de governança, então virava um caos, né. Então acho que é muito isso, na verdade ela é mais uma questão, nos projetos é quase uma questão de sobrevivência a gestão, né, em si. Então é muito importante justamente como o Jean colocou, né, ela tem essa frente ali de organizar, tudo, né, ela organiza tudo isso, né, tudo que a gente colocou aqui, Isso, isso aí. Tem E até um complementando um ponto. pouquinho aí do que Pode falar. ela usou a palavra-chave, governança. Uhum. é isso. Então, a gestão de projetos no cenário atual, ela traz para a empresa um senso de governança ali centralizado, né, que precisa ser centralizado, né, e depois a gente vai falar um pouquinho, mas aí você tem que ter um PMO forte ali, corporativo, com essa governança aí, né, gestão de projeto. Então, porque imagina vamos supor que você vai investir, né, você vai tirar o dinheiro do seu bolso para colocar em um projeto. O que você quer? Segurança de que o dinheiro volte para o seu bolso, né? Isso aí. É Normalmente isso com um aí. valor mais significativo. É isso Então, a aí. gestão de projeto é a palavra que a Lorena ganhou, um pouco de governança, é muito importante, muito forte nisso aí. Tem uma coisa que eu gosto de falar com o pessoal, eu fui coordenador, gente, desculpa aqui, mas começou a arder meu olho por algum motivo. Mas vamos lá, eu fui coordenador do curso de engenharia aqui da minha cidade por alguns anos, professor de gestão de projetos, eu também sou da área de gestão de projetos, certificado PMP, e assim, uma coisa que eu falo para as organizações é assim, se você não trabalha com projetos, você não tem empresa, você não tem trabalho, porque eu não vejo hoje nenhuma instituição, nenhuma organização que não tenha projetos. Ponto. Esse é o ponto final. E eu tenho uma definição simples que as pessoas me perguntam assim: o que é projeto? Eu falo, ó, projeto são meios das empresas alcançarem objetivos, que o Jean falou aqui no início. Se você tem que objetivos, você vai ter projetos ali, seja projetos de vendas, projetos de novos produtos, projetos de processo, projetos. Então, assim, eu acho que eu não consigo enxergar uma empresa hoje que não tem envolvimento com projeto. Não sei você, se vocês querem dar alguma dica aí, pode dar, porque eu até hoje não consegui pensar uma empresa que não tenha projeto ali que deveria ser gerenciado. E quando a gente fala de gerenciamento de projetos, são ferramentas, técnicas, modelos, que nos ajuda a fazer uma boa gestão para melhorar, né, para estatisticamente falando, melhorar a sua entregabilidade, aquilo que você vai entregar, como o Jean falou, que é custo, qualidade, dentro do prazo e tudo mais, que é muito mais amplo, um pouquinho mais do que isso. Mas assim, eu acho que eu não vejo empresa de sucesso sem projetos. Ponto. Esse é uma coisa bem, né, direta. E assim, entrando, né, agora um pouquinho diretamente na metodologia FEL, porque existem várias metodologias no mercado, eh, muitas pessoas acham que o PMBOK, por exemplo, do PMI, é metodologia. Então, para quem acha isso, gente, não é, tá? Não é. PMI é boas práticas, tá? Um guia Um prático, guia, é um guia. E olha só, eu acho que meu pai fez sacanagem comigo, Ó, viu, Jean? eu vou lançar uma coisa para você aqui diferente, pessoal. Pode Eu falar. acho que talvez o FEL não seja uma metodologia também, seja um guia também, não um método. Pode Talvez. ser. A metodologia FEL, falar a verdade, eu especificamente, eu usei ela uma vez, parcialmente, eu nunca usei ela na íntegra. Então, assim, eu nunca cheguei a estudar ela oficialmente, né. Mas, assim, eu sou muito mais, eu já fui responsável por PMOs de mineradora, eh
eventos prediais, construções prediais, vários segmentos. Mas nunca utilizamos na íntegra o FEL, apesar de eu conhecer a metodologia, né? Mas assim, isso é uma boa, é um bom insight para trazer. Vai ter que falar para a gente por que você acha isso. Mas antes de chegar nesse ponto de é ou se não é, né? Assim, até quando eu comecei na gestão de projetos, você conhece o doutor Efigênio, ele virou e falou o seguinte: ó, você quer entrar para essa área mesmo? Eu falei assim, quero. Então lê isso aqui. 550 páginas. Isso, ele falou só, me deu um bloco para ler. Mas não falou como é que tinha que ler. Eu falei assim, gente, chegou na quinta página, eu já estava querendo ir embora, já queria desistir, mas porque não tem lógica você ler o PMBOK do início ao fim. Não existe, não faz sentido muita coisa ali. Então, tem que ter a dica para o pessoal aí. São boas práticas. Então, para isso, você precisa ter ali um conhecimento, conhecer sobre o PMBOK, mas não é um livro de leitura, tá, gente? É um livro de consulta, um livro de busca de, de técnicas. Mas vamos lá. É, o que é, de forma resumida, o que é metodologia FEL? Olha, eu diria o seguinte, aí dentro daquele conceito que eu falei de método, vamos pensar então que é um conjunto de coisas óbvias, divididas em etapas, que você precisa fazer para dar um sucesso no seu projeto. Mas que no dia a dia, quando a gente elabora um projeto, a gente esquece do óbvio. E complementando o que você falou no tema anterior, o FEL ele é aplicável não só em projetos industriais, mas na vida pessoal também. Então, como você pega lá no FEL, a primeira coisa você tem que ter o objetivo do projeto. Então, na sua vida pessoal, se você vai ter uma vida a dois, se você vai ter uma viagem, qualquer coisa que você fazer, qual que é o objetivo? Por que você quer esse objetivo? Aí o FEL fala assim, de maneira simples, ó, analise 3 coisas: fatores de local, engenharia e o plano do seu projeto. É óbvio, não é não? Todo projeto tem que ter isso. Só que às vezes você Sim. esquece e não faz. Então, a metodologia FEL, ela é uma forma de você não esquecer o que precisa ser feito e ela foi dividida em etapas. Talvez por ela ser dividida em etapas, as pessoas falam método. Mas se você tirar o nome FEL, tudo que está lá dentro, você analisar, você pegar lá no início, quando eu comecei na Uzi Minas, Uhum. a engenharia era preliminar, conceitual, básica e detalhada. O FEL hoje, o Isso. que é? Conceitual, básica e detalhada. A preliminar sumiu, virou FEL1. É isso aí. Então, eu vejo que é um método essencial, porque hoje, com você quer as coisas mais rápido, você quer fazer as coisas com mais pressa, né? E são exigidos, né? O tempo exige. Eu tenho que fazer um projeto para pegar uma janela de mercado. E aí o que acontece? Você faz rápido, você esquece às vezes do óbvio. Você às vezes não esquece, mas você fala, isso aí é tranquilo, isso aí a gente resolve lá na implantação. E aí que a implantação fica mais cara. Então, em miúdos, seria esse grande estruturação, desenvolvimento do planejamento antes da execução. Isso aí, acho que é Boa. forma que quanto mais você entende, detalha, você tem um menor risco, né, você tem, aquelas surpresas que aparecem ali, você, né, acaba, né, mitigando isso, então é justamente isso, essa mitigação, né, antecipada, vamos dizer, que a gente até chama de elaboração progressiva, na verdade, né, é justamente isso, você puxando essas frentes, né, quando você vai antecipando para você ter uma visibilidade, né, bem mais uma acuracidade melhor ali, né, tanto de CAPEX, né, de toda a intenção que você tem ali de execução, né, ali para frente. Então é mais ou menos isso. Eu Bacana. já vi vários projetos, né, você começa ali de um jeito, fala: "Ah, vamos embora embarcar nessa", né, "Ah, não, pula essa fase aí", quando você chega aí você está avisando, fala assim: "Olha, eu acho melhor a gente, né, amadurecer mais aqui essa etapa". "Não, não, vamos assim", né, tem casos, né, principalmente quando a gente começa ali,
implementando o FEL, né, então assim, você acaba até as pessoas entenderem bem a importância dele, né, ali, então você acaba avançando, quando você avança, quando você vê, você já aí começa a brotar coisas, mudanças e alterações, e aí você começa a entender, fala assim: "Ó, realmente eu deveria agora vamos fazer o seguinte, acho que é melhor a gente retomar, voltar lá antes que esse negócio vire um monstro, né, porque você vai virando Frankenstein, né, é isso Isso aí. basicamente que você vai fazendo". Então acho que é isso, acho que é justamente o objetivo principal dele é isso, é quanto mais você entender, mais você conseguir detalhar, você tem maior clareza, você consegue ter essas, mitigar, né, acho que é bastante esse ponto aí. É isso. E É, está muito ligado à redução de risco, né? se Isso, você exato, pegar, né, Lorena, você fala exatamente. front-end, é Front-end, você trazer para frente, né, para frente. antes da implantação, Uhum. né, tem uma figurinha, Wagner, que você deve ter visto aí na internet, por outro lado, é uma carroça carregada com um burrinho em pé, assim. Ah, já. É isso aí. Aquele ali não fez fel, não fez front-end, ele não sabia a capacidade que o burrinho fazia, e pum, e agora, como é que anda? Como é que o projeto anda? Então, a gente É. quer evitar essas situações, né? Então, a metodologia é isso, ó, pense antes, né? Eu dou um exemplo até pensando em pessoal, né? Quando eu comecei a metodologia do FEL, eu falei assim, cara, quando você vai casar, tá claro os seus objetivos para esse projeto tão importante da sua vida? Hoje você fala vida 2, né? Você está com a vida 2, é um projeto pessoal tão importante, tá claro o objetivo? Se você pegar a pessoa que vai viver com você e você entregar um papel em branco para elas e falar assim, cada um escreva nessa folha em branco qual o seu objetivo com essa vida conjunta. Será que na hora que você virar a folha para você, os objetivos vão estar igual? E aí, É. a hora de ajustar os objetivos é quando? Isso que o FEL fala é antes de, né? Aí tem o FEL 1 e o FEL 2, e aí você vai para o planejamento, mas você alinha esses objetivos antes, né? Por Porque isso então que Sim. existe a trazendo para fase o do grupo. namoro, né, aí você vai lá, conhece, aí, por exemplo, não tá vendo que a pessoa tá destoando ali, tá te trazendo um monte de você já É, elimina ali, já termina o namoro quanto antes, né, de e fazer outra, e o que acontece na vida industrial é é isso, que a pessoa namora com o projeto e quer continuar namorando com ele, ele não vai dar. Não, exato. mas é estratégia, é minha estratégia. Tudo bem, sua estratégia vai custar caro para você, porque a metodologia está falando assim, ó, não vai com esse projeto para frente, que ele não vai dar o Não vai dar resultado certo. esperado. Ele não vai atender os objetivos. Então, a É, metodologia é bem isso aí. é. E assim, gente, a metodologia FEL, ela tem várias características individuais dela que, na teoria, é fácil de entender. Mas no dia a dia, quando a pessoa não tem realmente o processo, é conhecedor do processo, acaba deixando, eh, perde a ideia do negócio, porque são portões, são gates, né? A gente, quando fala de FEL, a gente fala de portões, gates de aprovação e tudo mais. Nada mais é do que, por exemplo, o Jean falou do projeto conceitual, engenharia básica, detalhada. Ponto, ali. Vamos pegar esses 3 projetos, vamos pensar numa engenharia consultiva. Não vamos pensar em construção, não. Engenharia consultiva é essa ali. Eu tenho o conceitual, o básico e o detalhado. A gente sabe que na prática, é, básico e conceitual andam em paralelo, né? Sempre tem o básico e começando uma parte ali, mas assim, na Vamos teoria, fazer junto. vamos fazer junto, mas na teoria é o seguinte, o FEL, para quem é, é, quer saber mais sobre ele, é bom estudar um pouquinho, aprofundar. Mas assim, são portões. Então, primeira fase é a engenharia conceitual, tá? Acabou a engenharia conceitual, é o melhor dos mundos. Tem-se uma parada, nessa parada avalia-se o risco financeiro, avalia-se toda a a palavra sumiu, Produtividade. Construtibilidade. o Tim sabe, meu apelido era metralha quando era mais novo, então tem palavras que ainda não saem. Tem palavras que não saem ainda. Então, assim, você faz toda a avaliação e dependendo do resultado, você passa para o portão seguinte, para a etapa seguinte, ou não, ou dali elimina. Como foi falado aqui, né, com outras palavras, existe num projeto, todo projeto é assim, tem uma curva, né, onde o risco financeiro no início é baixo.
até um certo ponto que ela vai crescendo. Então, concorda que se o projeto não for bem sucedido, quanto mais cedo você eliminá-lo, melhor. O É. custo financeiro é muito menor. Então, por isso tem essa ideia dos portões. Então, assim, a gente não vai conseguir aqui falar 100% de como é metodologia FEL, né, porque é um conceito que você precisa estudar, precisa, aprofundar um pouquinho mais. A gente está aqui para trazer insights para vocês, tá. Isso, tem a parte toda que cada gate, né, cada fase, Uhum. ela tem uma lista ali que a gente fala, né, até o Jean fala, eu não gosto muito do nome entregáveis, né, mas se usa muito no mercado, né, a gente tem uma e além disso, todo o aspecto mesmo ali de característica, né, do projeto que estão ligados a esses entregáveis, né, então assim, a parte você vai ver a questão de solo, né, tem a parte de estudo de campo, a própria fase de FEL1 mesmo ali, que é o começo ali, que é o business case, que é onde ali 75% dos projetos morrem no FEL1, né, já. Então a gente tem tido bastante isso, 75% você vê que já não passa ali na já inicialmente ali na Isso em frente, né. empresas que têm uma maturidade Mas adequada de FEL maturidade e maior, uma governança exatamente. forte. Forte. E no Geralmente dia a dia, as empresas que você acompanha aí, não morre ninguém, Deixa né, passa tudo. o filtro ge já é bem e geralmente porque o investimento não paga como me fala? Acaba se vendo que a viabilidade financeira não é válida. Na uhum, realidade, Wagner, se você pensar direitinho, né, até o IPA, que é o organismo internacional aí que Isso. mais acompanha a FEL, ele tem lá um banco de projetos que ele acompanha a maturidade por ruim, ele chegou numa estatística que você gasta 0,5% do valor do projeto para fazer FEL1. Porque o FEL1 é para você fazer com o time de casa. Você não tem muita Uhum. engenharia. Você está é muito fazendo o objetivo, detalhando o objetivo do projeto, você analisa mercado, alguma coisa, para ver se é viável. E aí você vai para o gate e talvez o projeto morra ali. Agora falou 75 aí na estatística dele, morre ali. Aí você vai para a próxima fase, ó, só passou 25. E aí tem uma estatística dele que para você fazer segunda-feira você gasta 1,5% do valor do projeto. Mas mesmo assim, né, olha, 50% dos projetos ainda morre. 50% ainda morre. Por isso que você vai para a FEL3, quando você termina o FEL1, você não tem uma direção. Você tem 3, 4, o ideal é umas 5 no máximo. E lá no FEL2 você vai decidir o caminho único, então você tem que ter um gasto para isso. E dentro do que você falou do projeto morrer, né? Olha só, a empresa gastou apenas 2% do valor do projeto até FEL2, se o projeto morreu ali. Agora, se morreu lá na implantação, já gastou 20%, 50%. Então, aí que está o grande ganho de você fazer por fases. Porque raramente um projeto em FEL3 ele vai morrer, porque você já está planejando a sua execução. Então, o grande conceito que a pessoa tem que ter, que eu acho que o que agrava não o pessoal achar que o FEL é complexo, é não entender o conceito por trás do que tem que ser feito, né? Usando a palavra aqui que a Lorena falou, que todo mercado fala. O entregável business case, o que está no conceito por trás do business case? E aí a pessoa, não, é só ter um PowerPoint falando, que não é assim. Tem um conceito por trás ali, né? Que você tem que trazer dados que assegure que a próxima etapa ela vai ser de forma adequada a realizar. Eu vou dar um exemplo simples. Dentro da metodologia, fala assim, ó, no final de FEA1, você tem que definir o gerente do projeto. Por quê? Ele tem que estar alinhado com o business case e ele tem que ir até o final. Aí você vai para dentro da empresa, não, tem um gerente de projeto de FEL2, tem outro de FEL3, tem outro de implantação. Rapaz, Ah, não vai dar certo vira isso. uma conversa É. de telefone sem fio, né, é mais ou menos Não vai dar isso. certo É, isso. Quando é. o gestor está pegando o projeto, aí troca. O outro muda, é. Isso aí é a pior Então, coisa que existe aí. O Isso ge aí é um fato, assim, que a gente acha que não vai tudo bem, né. Não, mas isso tem um impacto tem, gigantesco. O próprio tem. time mesmo, tem pessoas que mudam durante o projeto, que levam históricos, então, assim, a gente precisa também ter esse cuidado, né, de reter ali o histórico do projeto. Então, assim, tem vários pontos aí que prejudicam bastante essa desse tema que você falou, vai ter uma coisa, por exemplo, que é só assim, FEL é complexo. Eu falei, peraí, complexo por quê? Para mim, ele é uma coisa óbvia e simples.
Tira o nome FEL e vão ficar só com conceitual, básico e engenharia. Você não tem que fazer documento? O que acrescenta de documento o FEL? Quase nada, é só o PEP, que na engenharia não tem, que é o plano de execução do projeto. Então, por que ele é burocrático? A execução de projeto exige registros, porque, igual a Lorena falou, tem que ter histórico. Sim. Se eu, amanhã ou depois, eu chego e eu estou nos 50% do projeto, aí, trabalhando no projeto desde o início, aí o anjinho chega aqui no ouvido do Jean e fala assim, ó, domingo tem futebol lá no céu e você vai estar lá, você é titular. Quem vai continuar com o projeto se não tiver tudo registrado? Né? O Com Wagner me certeza. para fazer digital com ele aí, eu vou ganhar o dobro que eu estou ganhando, aí eu vou para lá, sabe? E quem vai fazer continuar tocando o projeto? Por isso que tem que registrar, formalizar, para ter o histórico, ter a gestão do conhecimento. É isso aí. E assim, gente, o pessoal fala assim, tá, eu até entendo até que o Jean falou que não vê como uma metodologia em si. Porque é o seguinte, o FEL, a metodologia, ela pode ser utilizada, por exemplo, em cada portão desse, você pode decidir, por exemplo, usar o MapCP do Darcy Prado. Estou dando só exemplo aqui, tá, gente? Você pode usar boas práticas do PMI, você pode utilizar Na ferramentas. Ágil mesmo, né? A gente fazer ali, pegar as rotinas da Ágil, implementar em reuniões, né? E tal, e a gente nem Então, faz. assim, não é o FEL não é uma metodologia de gestão É um do guia projeto, de gestão. entendeu? Não é uma metodologia. Não sei se você está entendendo o ponto que eu estou falando aqui. Ela te dá um norte ali, ela te dá algumas oportunidades de decisão, mas a gestão em si do projeto, né? Vamos fazer ali um cronograma bem planejado, fazer não sei o que de predecessora ou sucessora, vamos fazer um relatório de obra, tudo. Isso já, aí são outras metodologias, outras boas práticas que você pode usar dentro da metodologia FEL. Em cada portão você pode utilizar uma metodologia diferente. Você pode usar o ágil, por exemplo, para fazer o conceitual, o primeiro, que está muito ligado a, como é que eu vou dizer, a palavra sumiu aqui, avaliação da oportunidade. Vamos dizer isso, né? Depois entra ali no detalhar, no básico, Se você mas pegar o seguinte, você vai para alguns projetos da NASA, né, lá, que é o FEL1 nosso aqui, a NASA usa o conceito TRLs, que é um passo a passo para você definir a melhor a melhor tecnologia, o processo. Você pode usar isso dentro do FEL. Você Tem isso, pode então, várias usar, ferramentas, né? Tem várias ferramentas, principalmente dessa parte justamente da análise da oportunidade ali, né? A gente também traz bastante isso para montar, ajudar a apoiar ali o business case, né? é Você isso não aí. pode perder o conceito, né, da etapa de FEL1. Qual que é o conceito Qual o conceito? e o que está por trás dela para ter esse conceito, para você ir para o gate e para você dar suporte para a próxima etapa. Isso que é o mais importante. Às vezes as pessoas não sabem o conceito, né? Sim. O PMBOK fala lá do termo de abertura do projeto, lá tem até um nome específico lá que eu não lembro agora. Mas traduzindo aí é o termo de abertura do projeto. É o TAP. Aí você vai pegar, Isso. que é a etapa. Você vai pegar lá o termo de abertura do projeto. Aí quem fez o termo de abertura do projeto? A engenharia. Mas o objetivo do projeto é de engenharia ou da produção? Quem vai receber esse projeto final? Quem deveria estar escrevendo esse objetivo? O investidor, né? A operação, manutenção. Pode ter um suporte, porque o termo de abertura não é para ter nada técnico. É para ter o que eu quero no final. E aí você pega, às vezes, um termo de abertura, que ele tem um monte de coisa técnica lá, fala, mas isso aqui é escopo, isso aqui não é o termo de Ele é abertura. resumido, Qual que é gente. o objetivo desse projeto? Você vai ter um equipamento para produção de 20 anos, então tá lá, eu quero um equipamento que me dê produção com a produtividade lá, a disponibilidade de manutenção de 90%. Uhum, Aí eu vou fazer o scope e contratar equipamento que dure 20 anos sim, e que tenha aquela disponibilidade, né? Então, o pessoal tem que entender o conceito de cada etapa, o que está por trás isso. dela, o que ela espera de entregar de valor para o business, né? Para o negócio.
Isso aí. É só deixar claro para todo mundo, gente, uma coisa é a forma que você vai gerenciar o projeto, e o FEL vai te orientar ali a você definir os passos necessários para você ter ali os seus pontos de aprovação. E po eu Esse já tive ganho da maturidade, né, do isso, projeto, né, isso que isso, eu isso aí. Aí vem uma Você falou uma pergunta. coisa, Wagner? Pode Hã. fazer a pergunta primeiro. Não, pode falar. Dentro do que você falou, por exemplo, tem uma coisa às vezes que o pessoal confunde. Você tem a estrutura organizacional. E eu sei que agora eu vou fazer a minha governança com base no FEL. Sua estrutura organizacional está lá, pode continuar. Agora, o FEL tem um conceito de gerente de liderança de projeto, que começa numa fase e vai até o final. Isso não afeta a sua estrutura, pode ser do jeito que você está, a sua estrutura organizacional. Agora, o time do projeto, como o melhor resultado para o FEL, é que ele comece do início e vai até o final. Isso, isso. Isso E até o resultado é porque mais positivo. ele cresce junto com o projeto e, acaba que o grau de decisão, o grau de entendimento, de tomada de decisão, tudo isso aí, vai progredindo, né. Então, assim, igual nós falamos mais cedo, se troca o gestor de projeto a cada gate, pô, é uma perda até o outro pegar e já teve projeto que eu participei, não usando a metodologia FEL, mas que eu fui o 5º GP. Nossa. 5 GPs fizeram a engenharia básica e detalhada. 4 GPs. Ninguém conseguiu tirar ele do chão. Eu entrei, botei ele até metade. O projeto acabou com o sexto. É porque tem política envolvida no meio também, não vou entrar em detalhes aqui. Isso aí é uma coisa que você falou que é o risco que você tem, né? Os Também é um stakeholders. risco, stakeholders é um É, ponto. A gente vai stakeholder, porque senão a patente interfere no resultado do projeto. sim. E Pode muitas interferir. vezes exatamente, a gente, até tive um case, basicamente nisso, né, por exemplo, stakeholder externo, assim, a gente não conseguia andar com o projeto, com tomada por mais que todo mundo esteja alinhado aqui internamente, mas o stakeholder externo não saía ali, não dava ali, eu não via, porque eu precisava da validação deles para poder seguir. E aí isso não Sim. vem, e aí só vai patinando ali, só vai patinando, Mas aí prazo no projeto você não fez um plano, né, para trabalhar esse stakeholder, talvez ele nem foi mapeado, mas não foi planejado como ele foi trazer ele para o seu lado. Ele foi é, mapeado, mas não teve um canal de comunicação mais mas aí eficiente, né. também, aí troca de governo, interesse, né, então assim, Uhum. tem muitas essas questões, assim, que acabam virando um balaio de gato ali, né, a gente Sim. falando meio Mas assim, aí, vira uma Lorena, veio daquilo que nós falamos, né? Na hora que eu vou planejar o projeto, se eu, por exemplo, ano que vem é ano de eleição. você Eu já não tem vou que começar um projeto que eu defendo no stakeholder do governo ano que vem. Deixa eu passar a eleição primeiro, né? Porque aí eu isso tenho aí. 4 anos com o mesmo governo. Então já é o FEL Futuros falando, são os ó, você comissionados pensou já que vai isso? aparecer no meio do Hein? caminho, os comissionados que vai aparecendo no meio do caminho. Gente, o dia a dia, ó, gente, é que a gente tá aqui, falando, porque se você é novo na gestão de projetos, não leve em consideração algumas coisas que a gente fala aqui, porque é gostoso pra caramba, tá, é uma área fantástica e, assim, é desafiadora. Acontece tudo isso aí que nós estamos falando aqui com a gente aqui, e muito mais, inclusive até pra quem quer ser gerente de projetos, eu indico ler o livro Gerente Também é Gente, do Bacauí. Que é fantástico, Não é um aparece aqui romance, tudo, é um gerente romance. também. Isso. É fantástico esse livro. E assim, ó, vamos só eu preparei muitas perguntas aqui, gente, eu sabia, até falei com o Jean, ó, geralmente não dá tempo de responder todas, mas assim, ó, vamos lá, de que maneira o FEL, tá, pode contribuir pra redução de risco e tudo mais, nós já falamos aqui, pelos portões e tudo mais. Mas assim, na prática, tá, o Jean, Lorena, como que as empresas podem garantir uma implementação eficaz da metodologia FEL? Quais são os pontos de atenção que a empresa tem que ter para trabalhar com FEL? Vai primeiro, Lorena, eu vou. Eu acredito assim, que tem que ter uma liderança engajada, é o que a gente estava até conversando até esses dias, né, Jean, a questão da cultura mesmo, né, você tem que ter, né, de cima para baixo, né, então assim,
tem ali que está bem fechado ali, né, o querer fazer acontecer realmente, porque a metodologia ela é muito nesse sentido, né. Então tem uma equipe preparada ali para poder guiar, capacitada, né, então assim, esse são os pontos que a gente para implementar, a gente tem que estar bem porque essa questão da cultura a gente se esbarra muito, por mais que a gente às vezes tenha, não é tão simples assim aceitar, porque assim, tem questões estratégicas ligadas, que às vezes tem um cliente que eu preciso acelerar mais, então assim, você tem que ter isso muito bem costurado de cima, né, para poder ter essa aceitação, vamos dizer assim, né, para você guiar ali a metodologia, né. E é isso que eu acho que é para você executar ali junto com o seu time técnico, ter um time técnico bem adequado ali, que tenha, né, esse conhecimento ali da engenharia, a gente às vezes olha, ouve bastante essa parte: "Ah, a engenharia estava faltando diversos pontos, né, não foi uma engenharia muito bem desenvolvida, trocou", né, às vezes você está começando com uma engenharia, de repente troca a engenharia. Mas aí você tem que ter um time técnico capacitado ali para tentar, né, colocar isso mais para cima, então acho que esse é e justamente isso, né, e também não deixar virar um processo engessado, né. Então assim, a gente também não pegar isso e falar assim: "Olha, eu não vou dar ai espera aí, vamos ajustar isso aqui e tal", aí você começa a alongar demais ali, então assim, é toda uma, né, uma caixinha ali, né, suas gavetinhas onde a gente vai colocando os pontos e gerando toda essa esse engajamento aí para que ocorra, né, da melhor forma a implantação da metodologia. Maravilha. E você, Jean? Para mim, primeiro o seguinte, para você ter um método desse, você tem que ter um engajamento da alta direção da empresa. Uhum. O nível estratégico da empresa, ela tem que querer que os resultados do projeto dela melhorem, sejam mais previsíveis. Então, a partir da hora que ela querer, ela monta um PMO. Um PMO, nível estratégico, nível corporativo, que vai reter essa governança com ele, para mitigar risco, porque tem que estar alinhado com o objetivo, igual a Lorena falou, tem um objetivo estratégico da empresa. O FEL, ele não impacta, ele ajuda, mas conforme for implementado, ele pode impactar e trazer transtornos. E saber o seguinte, não é de um dia para o outro, é devagar. Você iniciar hoje, na sua empresa, um método FEL, o conceito de FEL, 5 anos eu coloco, que você vai estar com a maturidade melhor, que você faz, assim, agora nós somos com a maturidade. E isso dependendo da rotatividade que tenha o Honest Team. Porque se você tem um time do dono, aí isso é uma coisa que nós precisamos, né, falar aqui, tem que ter Isso, um time do dono isso. com essa governança na mão. Não pode ser um time terceirizado. O terceirizado participa, está junto, são complementos, mas tem que ter um time núcleo. Esse aqui eu não mexo. Não, porque o que eu faço assim, a gestão de projetos é igual a vida da gente. Você já viu alguém, quando você vai fazer um teste de eletrocardiograma, como é que é a sua vida? Se ela fica em linha reta, o que morre? O que acontece? Morreu. Então você tem que estar claro que na hora que você entra num mundo desse de projeto, igual você está falando para o nosso público aí, nós estamos conversando aqui, rindo, alegre, porque é bom, tá, mas é assim, cara. Aí na hora que você vai, acha que vai, não para, porque não tem fluxo de caixa. Então você tem, para você mitigar risco, analisar sempre com objetivo estratégico. Então, anualmente, existe o planejamento estratégico da empresa, Uhum. você vê sua metodologia para atender aquele alinhamento que está nos projetos. Né? Você escolhe para aquilo ali. Né? Eu Isso. sempre eu aprendi um termo que eu achei interessante, né, na última empresa que eu trabalhei, que chama sobre fazer o certo. Então, na hora de você fazendo o planejamento estratégico, qual que é o projeto melhor para a empresa, mais certo para atingir? Aí, como fazer de maneira correta? E aí você tem que ter essa e tudo para você mitigar o risco para o negócio, né? Diminuir as incertezas do negócio e saber que no mercado que você está, se você está numa commodities ou não, tem volatilidade, tem fluxo de caixa da empresa, e Uhum. pode ser que você tenha que parar projeto, continuar projeto, retomar projeto.
Então, igual a Lorena falou, não pode ser engessado, que você não tem Uhum. essa flexibilidade. Eu gosto muito do modelo do silicone. Essa governança de front-end tem que ter um modelo silicone, né? Conforme você vai, o silicone ajusta, né, direitinho lá, conforme for. Se é quadrado, ele fica quadrado também. Se é redondo, ele fica redondo também. Então tem que ser mais ou menos assim e dar um tempo para que as pessoas entendam como que aquilo agrega valor no dia a dia da execução do projeto. Sim. E assim, gente, não vou entrar muito detalhe aqui agora sobre isso, mas depois podemos até marcar um outro bate-papo para falar um pouquinho Marcar desse outro. desdobramento de objetivos, né? Você tem ali o planejamento estratégico, pelo planejamento estratégico você cria seu portfólio ali de projetos e programas e tudo mais, e vai Priorização. descendo, né? E prioriza tudo. Foi bacana, eu participei na última empresa que eu trabalhei, mineradora. Eu era responsável ali pelo PMO, era eu e mais 3 planejadores, e nós implementamos junto com a Falcone lá dentro o escritório de projetos. Foi assim, foi fantástico, estava lindo demais as coisas lá. E a gente justamente, anualmente tinha ali o planejamento estratégico, chegava pra gente, na época papel ainda, tal, né, tinha eletrônico, mas sentava na mesinha com aquele papelzinho, e olhava os objetivos, né, que foram estabelecidos, as metas, e fazia-se os estudos para ver quais projetos poderiam atingir aquela meta desses dias, e chegava-se a um capex de X tempo, né? Então, dali a gente pegava os projetos, dividia entre os planejadores e mandava bala. Então, assim, é um tema bacana a gente trazer depois aqui, tá? Que a gente pode marcar uma outra data para fazer. Mas, assim, eu vejo que até num bate-papo com você, Jean, você comentou uma coisa que é essencial para que se tenha realmente um sucesso no FEL, que é uma coerência documental, uma coisa você ter realmente documentado ali nos portões de decisão é, coisas confiáveis e feitas de uma forma confiável, Com qualidade. com qualidade, Você que é não é ter. Vamos usar um termo que nós usamos aqui no início, não é ter o entregável, mas qual a profundidade dele, qual a qualidade dele e qual o conceito que eu quero. Vou dar um exemplo simples, assim, que sim, todo marido do projeto tem: sondagem de solo. Aí você chega num portão, fala: 6 sondagens de solo, fiz. Aí o cara te apresenta o relatório e fala assim: me dá seu mapa de sondagem. Hã? Mapa? Que isso? Mapa de sondagem? Me dá seu mapa de sondagem. É básico, né? Você vai sondagem, você mapear onde você vai sondagem. Alguns têm, esses que têm, primeiro, tá, beleza, você tem seu mapa de sondagem? Tem. Agora me dá seu layout. Eu quero o layout onde vai ficar os equipamentos. Agora vamos pegar o mapa e pôr um em cima do outro. Engraçado, hein, rapaz? Onde estão as maiores cargas, você não fez sondagem, não? Quer dizer, eu estou entregando um entregável, que nós estamos falando aqui, entregável de FEL, mas que não tem consistência, porque ele foi feito fora dos lugares mais críticos. sim. E onde você tem um lugar mais crítico, eu dou um exemplo, por exemplo, num projeto eu nem estava trabalhando, estava no outro, mas estava dando suporte próximo, aproveitar a sondagem existente, que a planta era existente. Na implantação, cavaram 5 metros, acharam uma rocha. Legal? E agora, para tirar essa rocha daí? Dinamitar? Tem E que qual era o pedir tamanho, autorização do e qual exército? era a profundidade? Era Não, tubulão? grande. Era o quê? 10 metros. Nada, eles estavam escavando para fazer base. Só que não Nossa fizeram senhora. sondagem ali, não tinha feito. Não, e você Aproveitaram o tem que mapa de ver a sondagem. característica da rocha, né, não é qualquer, que nem falou, Então, quer dizer, dinamitar, então, assim, você não estava nem previsto, isso é um custo além de caro, fazer a caríssimo. sondagem, quantos metros de sondagem que eu vou entrar? É. Eu quero ver onde, se eu precisar de fazer saqueamento, eu tenho que saber onde a estaca vai escorar, né? Aí, nesse caso, não fez. Aí que eu quero contratar, comprar dinamite, essa especialista, 30% do valor Putz, do projeto foi com uma coisa que não estava prevista, que podia ter é, resolvido lá no início, como a gente falou, né? Não, e já fizeram e se a impacto, né? gente e se a gente entrar em questões técnicas, você vai ver que tem vários, diversos casos, por exemplo,
casos que áreas classificadas, né, que são bem importantes ali para você fazer, todo o mapeamento que você gira, ele faz um CCSI, né, que é o Sistema de Combate a Incêndio. Quer dizer, você vai olhando, vai vendo ali, não, às vezes não tem. Aí você fala: "Ué, mas, É cara, como é que uma você vai coisa, né, fazer, né?" Wagner, ó, dentro do que você falou de documentação, né? Vamos lá, escopo. A declaração É, de escopo do projeto é uma coisa importante. Sim. Aí você pega a EAP do projeto não e tem, pega o né. escopo. Mas peraí, aonde está essa EAP nesse escopo aqui? Quer dizer, não é só ter a documentação, mas tem que estar integrado, tem que estar um documento que atenda. Eu terminei a conceitual, mas algumas coisas básicas de conceitual, como um layout, né, um plot plant lá, eu não fiz, né? Não fiz uma planta locacional. O plano diretor do projeto, da empresa, eu nem consultei no plano diretor para ver se eu posso aproveitar alguma coisa, tem que ser tudo novo. Então, coisas básicas de documentação, e você não tem uma profundidade adequada, porque a pessoa não conhece o conceito de ter uma coisa bem detalhada. A gente detalha na próxima etapa. Bom, FEL2, você congela escopo. Eu vou falar um negócio aqui, vai impactar todo mundo. Ó. FEL1 e FEL2 é para matar projeto, não é para passar projeto. Isso aí. Dia a dia nas engenharias, o pessoal fica fazendo tudo o que pode para passar o projeto no FEL1 e FEL2. Vai dar problema lá na implantação. Alguém vai Então, dinheiro. é uma coisa assim, qual que é a visão de vocês nesse ponto aqui? Vamos lá, vou dar um case prático aqui rapidinho. Estou começando um projeto, fazer um estudo de viabilidade, tudo mais. Estou lá no conceitual, fazendo aquele trabalho todo, e tem uma parte ali que ainda não está definida, e os diretores falam que tem que tomar decisão para poder continuar e tudo mais, ponto. Existe eu parcialmente aprovar, passar para o portão seguinte e uma outra etapa ficar para trás? Hum, Dentro do que nós estamos falando de front-end load, não. não. Então, mas aí que tá o negócio. Por que eu trago isso? Porque às vezes, se isso acontece, dependendo, gente, é melhor você dividir em dois projetos diferentes. Se eles forem unidos ali, não tem jeito. Mas será que dá para dividir esse projeto em dois? E Então, um falando de pode gestão de seguir sem o outro? quando nós Se não estamos falando de puder, projeto, lá no FEL1, é uma das coisas importantes. Eu vou seguir com esse projeto como um programa, e ali dentro eu tenho vários projetinhos, ou eu vou seguir como um projeto único. São duas formas de gerenciar diferentes. Quando eu sigo com um projeto único, não tem jeito, cara. Ali nós chegou no FEL2 ali, se você não tem um trade-off e está faltando coisa, isso e outra coisa, vamos lá para a ACE fala, se um projeto em FEL1, ele pode, tem estatísticas do IPA que ele variou na implantação em 150%. Em FEL2 variou 80, 90% do que você tinha planejado em FEL2. Aí eu vou passar para a próxima? Eu sabendo que estatisticamente isso aí pode estourar 100%, então é não. Agora, existe uma decisão de cima para baixo que o FEL não fala que não pode tomar. Agora, estamos alinhados com os riscos? Aí Você, é justamente esse ponto, né, você vai nós ter que alinhamos, embutir nos riscos, exatamente. Então seu alinhamos CAPEX que isso em é um geral, risco. aí uhum, seu CAPEX fica, sua contingência fica alta, né, seu CAPEX aumenta, porque você tem um range, né, ali um valor ali que você tem que embutir para você levar, porque você está carregando o risco de uma fase para outra. Então você sobrecarrega ele. Então o pessoal fala: "Ah, mas meu CAPEX está caro", mas assim, eu tenho que colocar na contingência, depois eu vou tirar da onde? Eu vou pôr uma Se o isso pimenta aí. risco nisso aí, viu? materializar? E se o risco materializar, eu vou tirar da onde? Eu vou ter Então, uma pimenta nisso aí, Lorena. Eu estou falando até no item pior ainda. hum, A minha preocupação é quem vai cobrar lá na frente o resultado e errado. quem Vão que cobrar de mim? Não, é, cobrar do CEO. Vocês falaram para ir, vocês combinaram comigo, não tem? Então aqui não tem erro, está combinado. Agora, se eu tomo uma decisão sem mostrar lá em cima esse risco e Não, sigo, aí o risco é meu. é paulada na hora, né?
Entenderam a pergunta por que eu estou falando isso, né? Eu falo porque eu já vi acontecer de falar assim: Ok. "Ah, nós estamos no projeto detalhado já, eh, mas ainda não fechamos o FEA 1". Falei assim: "Como assim?". Eu não tô enten Aí eu não entendi, não sei, não consigo Entendi. enxergar, né. Mas acontece, né, o pessoal sempre arruma um jeitinho brasileiro aí de fazer umas confusão, umas falcatrua. E tem uma pergunta aqui do Wesley, pra gente fechar, aí ó, eu não fiz nem 10% das perguntas. O Arley, desculpa, eu tô cego, gente. O Arley Thiago: quais seriam as metodologias mais adequadas para se usar em cada gate, visando projetos de beneficiamento de minerais? O Arley, assim, é uma coisa que é um pouco complicada de dizer, qual você deve usar, tá? A gente tem que levar em consideração, o objetivo de cada etapa, que como eu falei, né, a avaliação da oportunidade, por exemplo, que é o FEA 1. Você pode usar ali várias coisas, você vai fazer análise SWOT, você vai, usar canvas de modelo de negócio, estudo de viabilidade, tem, né, design thinking, não sei, muitas pessoas não conhecem, né, da BIM, gestão 3D, tradicional, poucos não conhecem. Qual você falou? BIM, 3D, pode usar tudo isso aí. Ah, o que você quiser, Ferramenta, porque assim, método e vontade. o que Ô, vai Wagner, o conceito é quem pode está falar. por trás. Qual que é a área que ele falou? Beneficiamento? Beneficiamento de minerais. Pois é. Então, ele tem que falar assim, ó, eu vou para um gate de FEO2, um projeto de beneficiamento de materiais. Ele tem que ter o conceito. O escopo desse beneficiamento está claro? O processo está bem definido? Os Eu seus sei quais são requisitos, né, os seus o meu requisitos estão balanço de bem massa claros. e energia. Eu É, fiz meu balanço de massa e energia, está claro para mim? O método ele pode usar vários, mas ele tem que entender o conceito do portão de aprovação e quem são os seus gatekeepers. Sim. Quem são as pessoas que vão aprovar esse projeto? Que experiência que você tem que entregar para ele um relatório é: balanço de massa está ok? Se você tem parte elétrica nele, os isométricos dessa parte elétrica está tudo ok? As potências estão claras que você vai gastar? Então, não é o método, mas é o conceito por trás do que você precisa estar no gate maduro para que esse gate tenha uma aprovação mais adequada, que sustente o percentual provável do orçamento naquele gate. Tem É por isso que alguma eu mais? falo. Completa aí, Lorena. isso aí. Por isso que eu falo o seguinte, gente, não existe, dentro de cada FEL, de cada gate, antes de cada gate, você pode usar a metodologia que mais faz sentido para sua empresa. Se você quiser ali dentro do FEL 1, criar um projeto, distribuir um time, tudo mais, e gerenciar como um projeto na íntegra, usando boas práticas do PMI, pode. Você pode usar o modelo MapCP, que é do Darcy Prado, pode. Mas ali, geralmente, nessa fase inicial, eh, usa-se muito, o foco ali é a viabilização, é ver a viabilidade financeira. Então você tem que fazer isso aí, eh, com as ferramentas que a sua empresa trabalha, tá. Não tem É, uma obrigação, né, Lorena, não sei se faz sentido para isso aí. você isso. É isso aí. É aquela velha história, né, você tem que entender primeiro que você trazer isso, o porquê do Isso. projeto. Se você não souber responder isso, você não vai à frente. Então você mesmo tem ali como, né, o que eu quero com aquele projeto, para você justamente ter os inputs claros para ver quais ferramentas você vai usar, qual tipo de metodologia. Então é muito nesse sentido, né. Eu acho que tem diversas, né, uma gama enorme aí, se eu quero fazer, como eu comentei, num ponto ali, se eu quero Sim. usar ritual de ágil na minha reunião, fazer dailies, né, ali com o pessoal, né, Scrum. Então, assim, a gente tem diversas ferramentas, que estão ali, né, disponíveis, né, e que agregam bastante valor, mas a gente primeiro tem que fazer essa pergunta, acho que é essencial ter Sim. isso muito muito claro, né. Ô Lorena, tem Desde uma coisa, você falou desde que a disso, Lorena, só um pouquinho, desde que a Lorena pode falou falar. de tecnologia, é importante, o negócio você falou claramente, pode usar todos. Ele tem que ter certeza que o escopo de fatores de local, componentes de Exato. local, de Uhum. status de engenharia, nível de maturidade de engenharia e nível de maturidade do plano dele, esteja dentro da ferramenta, respondendo. Não é a ferramenta, é o que precisa entregar para Sim. você dar a maturidade adequada da fase.
Sim. Então, assim, até respondendo para ele aqui o seguinte, né? Dentro do beneficiamento de minerais. Dentro do beneficiamento existem milhões de processos, de milhões de possibilidades de projetos, tá, Arley? Cada um desses projetos é, pode ser gerenciado de uma forma diferente, tá? É lógico que o ideal é que a empresa tenha um centro de excelência, que atualmente no tradicional, que eu falo, tradicional eu falo engenharia, industrial, utilizando ali Time de processo, o tecnologia. isso, então assim, mas nada, não existe uma coisa certa, assim, tem que ser isso, tá? Tem que avaliar se a sua empresa, por exemplo, já tem uma forma de gerenciar projetos. Às vezes já tem uma forma que funciona bem. É só pegar o FEL ali e jogar dentro do FEL a metodologia que você já usa, que a empresa já usa. Ela não vai precisar reaprender. Ela vai ter algo a mais para ela poder tomar as decisões de forma correta. Isso que é interessante, tá, o Arley? E uma coisa que a Lorena falou de trazer sprint e tudo mais, gente, na fase no FEL 2, você pode usar o Leanception. Por que não? Fazer um MVP, né? Pode, depende muito do projeto. Nós estamos falando aqui, o Jean é da área de mineração, de projetaço, né? Mas tem projetinhos menores também. Tem projetos que são só conceito, é um carro, criar uma, sei lá, um evento de 3 dias. Vai depender muito do que você vai fazer, né? Pode falar, Jean, eu tô te cortando. Além daquilo que você falou, às vezes, em algumas empresas que eu vou ajudar a evoluir, melhorar continuamente, a gente começa com método assim, ó, é assim mesmo. Aí você passa 1 ano, 2 anos, ó, esse nível de projeto aqui, a gente pode flexibilizar isso, isso e aquilo. Uhum. Naquele outro, quer dizer, inicialmente, você põe um método, às vezes, grandão, e aí você começa, junto com a maturidade do time, flexibilizando, sem perder o que você quer, que é o resultado final. Então, é aquilo que eu falei do silicone. Você começa lá com um quadradão, depois vai adaptando, vamos arredondando isso aqui, vamos arredondando isso aqui, com o próprio time, às vezes, dando sugestões que a gente, como suporte de evolução, de melhoria contínua, não, você está certo, você podia mudar isso aqui. Mas, no início, não pode ter muita flexibilidade, senão o pessoal quer flexibilizar tudo também. Ah, maravilha. É um ponto, então, né? assim, para Você ter... viu aí? Eu tô rindo da flexibilidade, que se deixar realmente vira o ponto primordial ali, né? Deixou uma vez, vira É regra. porque aí você não tem governança, né? Você tem o que cada um quer. Porque você vê, Sim. assim, por exemplo, às vezes a Isso é pessoa passou em importante, né? cada empresa, cada uma tem lá o seu FEL, né? É uma empresa grande, uma mineração, aí quando ela vem para outra, mas lá onde eu estava, meu amigo, agora você não está lá mais, você está aqui agora, vamos lá, vamos nesse ritmo aqui. É outra cultura, é outra É outro, realidade, Agora, Mas esse jeito que você outro aprendeu lá din-din. que é bom, traz para cá que a gente está junto. Mas isso é um Vai. ponto, viu? Acho que é até importante, Wagner, ele comentar assim, até para quem, né, tá tendo ali os primeiros contatos. Dentro, né, a gente fala, tem o FEL, né, FEL 1, FEL 2, FEL Uhum, 3, né, toda a gama da fase. Mas a gente tem tratativas internas em diversas empresas que a gente trata projetos mais simples, né, uhum. ali a gente chama às vezes de Slim, né, ou maturidade mais simplificada, né, tem vários tipos aí que a gente trata também, dependendo não só projetos, né, você não vai tratar um projeto ali de 500 milhões que tem a mesma complexidade de um projeto de 200, né, então Sim. assim, isso aí também no mercado também a gente, né, traz aí bastante direcional para isso, né. Eu dou um exemplo Mara, seguinte, Mark. pode falar. Você escreve um manual de governança, aí você tem a Bíblia. Quando o padre ou o pastor vai fazer uma celebração, ele vai lá na Bíblia, versículos tal, Evangelho tal, São Lucas, versículo tal, tal. Ele leu a Bíblia toda, mas ele pegou lá na Bíblia aquilo que ele ia usar para aquele Isso. projeto dele, que é a missa de domingo. É isso que você faz. Se o projeto é pequeno, vamos lá na Bíblia. Ó, isso aqui aplica para o projeto pequeno. Traz para cá. Com o tempo você vai ficando maduro, ó, vamos escrever um documento então aqui, igual a Lorena falou, que já põe essa simplificação ali, aí você começa a ser mais ágil na coisa.
eu não preciso ler a Bíblia toda. Já tem aí aquele folhetim que você chega na missa e te entrega o folhetim da missa, né? Aí você vai ali acompanhando com o padre rapidinho. Você leu a Bíblia? Não leu, não, mas tá ali, pô, você precisa. Boa analogia, interessante. Depois eu até, como nós passamos um pouquinho do nosso tempo, gente, seguinte, Já? eu quero, já passou, já estão quase 9h10 já. Mas assim, eu quero trazer um tema depois para dicas para universitários. Porque eu acho assim, eu lembro quando eu acabei a faculdade e fiz um MBA em gestão de projetos, eu estava tão empolgado com o que eu estava aprendendo, que eu chegava na empresa e a gente tem que implementar isso, aquilo, parar ali. E isso mata, quando a empresa não tem ali uma ideia de gestão de projetos como um todo, ainda não tem na veia a gestão, se você chega com essa ideia toda, você acaba inibindo as pessoas e vão falar que não vai funcionar, tá? Eu aconselho que todos os estudantes, engenharia, administração, advocacia, qualquer curso deve ter, eu não sei se tem hoje, mas deveria ser obrigatório ali ter uma cadeira de gestão de projetos, porque a gestão de projetos, gente, ela ajuda muito, 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 muito as empresas a alcançarem seus objetivos, tá? Pode ser empresa que trabalha por projeto e pode ser empresas que é, criam demandas de projetos. Não sei se deu para entender, né? Tem as empresas de consultoria, vamos dizer assim, tem as construtoras e tem as empresas que demandam, como a mineradora do Arley, por exemplo. Então, assim, todas elas estão envolvidas, né? E todas vão gerenciar. E se um dia te perguntarem se você trabalha em ambiente de projetos, não precisa nem pensar 2 vezes, fala que sim, porque tem projetos na sua empresa, tá. Depois se eu tiver dúvida, pode mandar para mim, fala assim: "Ó, vai, eu trabalho em tal lugar, que projetos podem ter aqui? Eu te dou milhões", tá. E eu quero deixar aberto aqui para cada um de vocês despedir do pessoal, fazer consideração final, enquanto eu vou colocar para o pessoal no chat o link do certificado, tá. Então é o seguinte, quem está assistindo, quem está nas redes sociais, se quiser vir para Digital Edu, digitaledu.com.br, dá tempo de chegar aqui ainda. São 5 minutos após eu colocar esse link no chat que ele expira. É uma forma de dar mais veracidade para as empresas e para as instituições de ensino dos certificados da Digital Edu, tá? Então, ele tem uma expiração, você tem que estar logado na plataforma e você só pode preencher o seu nome uma vez. Uma vez preenchido o seu nome ali para emitir o certificado, você não consegue alterar, tem que entrar em contato com o suporte, tá? Por quê? Já aconteceu de, no passado, pessoas emitirem para outras pessoas, e isso não é legal. Acaba que os justos pagam pelos pecadores. Então, assim, se você nunca emitiu certificado aqui, ao clicar no link do chat, vai abrir uma opção para você colocar o seu nome. Esse nome que você vai colocar é só para o certificado. Não vai mudar o seu nome na plataforma. Por exemplo, eu sou Wagner Drummond no chat. Eu não gosto de botar o nome completo. Mas para o certificado eu gosto que tenha Wagner Cruz Drummond, tá? Então aqui você vai ter a oportunidade de escolher como você quer no certificado, beleza? Amanhã vai ter live de novo. Amanhã eu vou falar sobre gestão financeira, tá? Vai ser bem bacana também. E quando você clicar no link, o seu nome já vai aparecer fixado, você não consegue mais mexer, tá bom? Aí é só clicar em emitir, pronto, e correr para o abraço, levar para a faculdade, para comprovar horas complementares, levar para o PMI para poder reportar PDUs e fazer o escambau aí com, com o certificado. E são validáveis, tá? Na plataforma. Tem um QR Code e tal, bem bacana. Então, vou começar aqui agora pela Lorena. Consideração final, Lorena, e despedir dessa turma maravilhosa que está com a gente. Muito obrigada, foi um prazer aqui participar com vocês. Muito obrigada, viu, Wagner, por esse espaço. O Jean também por ter me convidado, né, que ele acabou me convidando aí, a gente nessas discussões que a gente tem calorosas aí, essa troca, né, que a gente acaba, né, a gente saiu de um curso, né, ficamos muito amigos, então, assim, também fica aqui também as portas, né, para as pessoas que querem encarar aí, querem conhecer mais sobre metodologia, posso deixar até meu contato,
né, para dicas até de curso, como a gente começou, né, João, acho que é muito muito importante isso, É. que é para dúvidas, assim, fico aberta aqui. E é isso, acho que é aprimorar aí os projetos, tentar fica o recado, né, que investir o tempo no início do projeto, você vai ganhar qualidade lá na frente. Então isso também é um ponto, assim, algo que a gente tenta não, né, a gente leva pra gente todos os dias, né, então acho, isso é super importante. Muito obrigada aí a todos aí pelo espacinho aí. Maravilha, Lorena. Jean! Olha, primeiro eu vou passar para o pessoal uma mensagem. As formações são muito importantes. Você tem um PMAE e tal, mas o mais importante não é o diploma, é o conhecimento que você consegue levar. Então, estudem sobre o sistema. Se precisar, o Arley, né? Eu coloquei. Se quiser com alguma conversa em particular para ajudar, pode mandar. O Arley, não vou cobrar nada, viu? Aí, vamos Ele não conversar, porque cobra nós somos não, da viu. área. Ele não cobra não, que a gente Nós começou somos da assim, área, vamos conversando tudo. Né? E que garanto. eu gosto de passar conhecimento, né? E eu estou na curva já descendente, né? Então tem que passar conhecimento mesmo, né? Mas então agradecer, Wagner, foi excelente. Vamos conversar para a gente ter outros. Eu acho legal Vamos. ter outros podcasts aí desse tema. Até fazer uma pesquisa com seu público aí, né? Nosso público, ver que temas que eles querem dentro da metodologia conversar e, Boa. e dizer para o pessoal o seguinte: é fantástico o resultado que você obtém se você tem a liturgia, mesmo não estando 100%, parcialmente. Né? E é sempre uma alegria estar podendo conversar aqui em público e levar conhecimento para esse Brasil afora. Ter nossas comunidades de projetos cada vez mais evoluídas e dando melhores resultados. Maravilha. Ó, o Arley falou, ó, muito obrigado, Jean. Combinado. Te chamo lá, vai te mandar LinkedIn aí, ó. Suede Ferreira, agradeço vocês por esse momento na plataforma aqui, pessoal. Muito obrigado, Lorena e Jean. Wagner, sempre trazendo conteúdos de relevância. Cadê o Insta? Vamos ver aqui, Insta. O Insta sumiu, gente, depois eu vejo. Então, tô finalizando aqui. Eu já compartilhei com vocês o link no chat, tá? E lembrando o seguinte também, tá, gente? Nós temos aqui, essas lives nossas diárias, elas são gratuitas. E sempre vai ter certificado. A Abra Digital Edu, ela foi criada com o propósito de compartilhar conteúdo, conhecimento, tá? Desde 2018 aí, em gestão de projetos, agilidade, liderança. Então, assim, as lives diárias vão continuar acontecendo de forma gratuita, tá? Os patrocinadores ali que fazem isso virar realidade para vocês, ok? E sempre com certificado de participação. Então, vamos criar um plano pago? Vamos, eu não vou falar que não vamos, vamos criar. Esse mês ainda nós vamos liberar o plano pago, que vai ter um valor mensal. Porém, isso que nós estamos fazendo hoje, você nunca vai ver fora da plataforma. Isso vai ser constantemente gratuito para você que precisa de horas complementares na faculdade, que eu sei a dificuldade que é, e aqui você acaba tendo que assistir realmente o nosso encontro para poder ter o certificado. Então vai te ajudar muito. Então, se você é estudante, leva a Digital Edu para sua organização, para sua faculdade, compartilha com seus amigos, que aqui vocês vão ver muito conteúdo de relevância. Para quem gosta de eventos, nós vamos ter aí o evento em julho, ConaGP, o 8º ConaGP, na parte de baixo da tela tem aí a logomarca do ConaGP, clica ali, eu não vou entrar em detalhes agora, que eu até passei do horário, e eu vou deixar vocês aqui para descansar. Clica ali, conheça o evento, vai ser em julho, 3 dias maravilhosos de imersão na gestão de projetos. E maio vamos ter o VMO Experience, que é focado em VMO, tá? Para quem não sabe, Value Management Office, que é um escritório de gestão de valor, tá? Que muitos confundem com PMO. É bom entender um pouquinho o conceito, mas está ali, vai estar na parte de baixo também. Jean e Lorena, gratidão por terem aceito o convite, tá? E já deixo aqui, viu, para gente definir um novo tema, viu, Jean? Vamos lá, Fica vamos aí. continuar aí explorando essa trilha aí, Fel. Eu vou falar para o pessoal, eu ainda vou escrever um livro, e o nome dele vai ser Lua de Mel ou Lua de Fel.
Você escolhe. Beleza. Ó, editora para te apoiar eu tenho, viu? Aí, ó. Ah, beleza. A Brasporte é o parceirão meu aqui. Ah, Hã. beleza, vamos conversar sobre isso aí. Olha o tema, hein, põe no Google aí, vai pesquisar se o nome tá bom, Gostei. lua de mel ou lua de ferro. Maravilha. Gente, um abraço, bom descanso para vocês e até a próxima. Igualmente, abraço. Até Abraço, mais. abraço, boa noite.